Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou nesta quarta-feira a deputada bolsonarista Carla Zambelli a 10 anos de prisão e perda de mandato por ter contratado um hacker para invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça em 2023. Ainda cabe recurso, mas a decisão foi comemorada nas redes. A deputada do PSOL, Fernanda Melchiona, escreveu em caixa alta: "Grande dia", e completou dizendo que é uma decisão histórica contra a impunidade e os ataques às instituições. Quem conspirou contra as liberdades democráticas começa finalmente a pagar pelos crimes, escreveu. Já o deputado do PSOL, Guilherme Boulos, ironizou: "Essa noite a Carla Zambelli vai dormir mais perto da cadeia". A condenação pelos crimes de invasão hacker e falsidade ideológica foi obtida com os votos do relator do caso, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O julgamento virtual começou na sexta-feira e foi finalizado na noite de ontem. Com a decisão, Zambelli também foi condenada à perda do mandato após o fim de todos os recursos possíveis e o pagamento de R$ 2 milhões em danos morais coletivos, valor que deverá ser dividido com o hacker Walter Delgatti, que é réu confesso, e que foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. Conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para a emissão de um mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Delgatti, que confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar. Zambelli e Delgatti se tornaram réus pela primeira turma do STF em maio de 2024. Eu cito trechos da denúncia. A Procuradoria-Geral coloca que a deputada Carla Zambelli Salgado de Oliveira, de maneira livre, consciente e voluntária, comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mistério, com o fim de adulterar informações sem autorização expressa ou tácita de quem de direito. Essa pessoa que a regimentou, popularmente conhecidas pessoas como hacker, é o segundo denunciado, Walter Delgatti Neto. No período de agosto de 2022 e janeiro de 2023, invadiu por várias vezes dispositivos informáticos utilizados pelo Poder Judiciário, adulterando informações, adulterando mandados de prisão, adulterando alvarás de soltura, adulterando decisões de quebra de sigilo bancário, e, inclusive, determinando ao sistema que emitisse documentos ideologicamente falsos com o fim de prejudicar direitos. A denúncia narra que, em 10 de 8 de 2022, a denunciada, deputada Carla Zambelli, celebrou em rede social o encontro entre ambos, divulgando fotografia anunciando que estava com um homem que hackeou 200 autoridades entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro. A ministra Carmen, veja, as redes sociais, postou nas redes sociais uma confissão de que estava com quem hackeou 200 autoridades. Vale lembrar o discurso da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que elegantemente chamou Carla Zambelli de burra. Que, como Vossa Excelência, hoje, na abertura do seminário internacional que Vossa Excelência promove no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente sobre a questão, basicamente, lá de inteligência artificial e seus impactos nas democracias, apenas acentuar que nos preocupam os usos desses mecanismos, dessas possibilidades de novos crimes que são praticados em detrimento das pessoas, mas quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinado a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Porque aí, Vossa Excelência, se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. Se autoprender, precisa explicar por quê, né? Que falsificou um mandado de prisão. O mandado de prisão eu mesmo assinando. Nem Savassandir, que ele não ia se
autoprender, mandando alguém fazer isso numa falsificação. Bom, Vossa Excelência, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria a burrice mesmo, natural, achando, né, que isso não fosse ser descoberto. Agora, alguns não conhecem, principalmente aqueles que nos ouvem, uma vez emitido um mandado de prisão e colocado dentro do sistema do CNJ, imediatamente isso vai à Polícia Federal, todos os aeroportos. Então, o crime tipificado aqui, descrito pela Procuradoria, se consumou porque em todos os aeroportos, portos e toda a Polícia Federal, esses mandados de prisão estavam emitidos e a soltura de alguns criminosos também. Após isso aqui, o sistema de defesa informática do CNJ aí captou e conseguiu anulá-los. Segundo uma denúncia potente dada nesta semana pelo advogado Ariovaldo Moreira, que atua na defesa do hacker, Jair Bolsonaro, além de saber de tudo que ele e Zambelli faziam, autorizava de forma irrestrita todas as ações praticadas pela dupla. A fala do advogado de Delgatti abre um novo caminho para essas acusações e deixa a entender que inclusive esse crime estava sob ciência do então presidente, que nada fez para barrar, investigar ou punir as ações golpistas. A investigação como um todo, se você analisar o que foi dito pelo Walter, desde da CPMI, dos atos golpistas, até a investigação que já vinha há algum tempo, o Walter sempre usou o mesmo discurso. O Walter sempre disse que estava a mando de Carla Zambelli. E o Walter sempre apontou, não é segredo para ninguém que ele esteve com o ex-presidente, de que havia assim, um comando direto da Carla Zambelli para com ele, e o Walter, pelo menos o que passavam para ele, era que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia de todas as atitudes, a forma com que a deputada Carla Zambelli estaria conduzindo essa situação. Então, o Walter disse isso algumas vezes, não só para mim, mas até disse à imprensa enquanto de que havia, sim, um comando da Carla Zambelli no que diz respeito aos seus atos e que tudo que era passado a ele havia concordância aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abandonada pelo bolsonarismo, Carla Zambelli responde a outro processo criminal no STF. Em agosto de 2023, a parlamentar bolsonarista virou ré no Supremo pelo episódio em que ela sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022.